Comunidade Pentecostal Palavra Viva, tudo é possível ao que crê. Da série Aos que estão chegando. Capítulo 5, a Igreja. Como a Igreja funciona e qual a sua missão? A Bíblia nos mostra que assim como Deus criou o corpo de Adão, soprando nele o Espírito que lhe deu a vida, após a morte de Cristo Jesus, foi criado um novo corpo, também inspirado pelo Espírito Santo, e que se move sobre a terra. Este corpo é a Igreja. Como vimos, a Igreja é formada por milhões de cristãos espalhados ao redor do mundo ao longo dos séculos. Mas, assim como ocorre com o corpo humano, todos esses componentes precisam atuar de forma organizada e em conjunto para que se torne funcional e eficaz. Se cada célula do nosso corpo fizer o que desejar, quando quiser e da forma com que achar mais conveniente, o corpo se despedaçará e morrerá. Imagine se as células das nossas peles desistissem de ser pele, ou se as células do coração resolvessem se transformar em células do pulmão, ou ainda se as células dos nossos olhos resolvessem não mais enxergar. Somente com a união de todas as células, órgãos e membros agindo de maneira coordenada é que o corpo humano subsiste, cresce e se multiplica, atingindo assim todas as suas finalidades. E a Igreja, esse corpo místico de Jesus Cristo, segue neste mesmo raciocínio. Embora a Igreja seja composta de muitas pessoas, cada uma dessas pessoas precisa exercer um papel específico em conjunto com as demais pessoas. E os diversos agrupamentos existentes devem se juntar para que em unidade proporcione subsistência ao corpo, assim como o seu crescimento e a sua multiplicação. Mas, assim como o corpo humano precisa de cérebro para saber como deve funcionar e o que deve fazer, o corpo de Cristo também precisa de cérebro, de uma cabeça, que conduza e defina o que cada parte do corpo deve fazer. A Igreja, portanto, tem de estar submissa a Jesus Cristo, que é o seu cabeça. É de Jesus que devem vir os comandos e as ordens destinadas ao funcionamento e à coordenação do corpo, e não das pessoas que fazem parte dele. Vamos ler o que a própria Bíblia nos ensina a este respeito. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular, e ele é a cabeça do corpo da Igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Isso significa que a Igreja precisa ter uma vida de constante oração para se ligar a Jesus Cristo de forma a conhecer sua vontade e realizá-la. A programação dos planos, toda a movimentação da Igreja devem observar exclusivamente o que Jesus Cristo deseja e espera que ela realize. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, Deus os guiava utilizando-se de uma nuvem durante o dia, que os protegia do calor escaldante do deserto, e de uma coluna de fogo à noite, que o protegia do frio desse mesmo deserto. O povo permanecia olhando para o céu de dia e de noite, de modo que, quando a nuvem se movia, o povo rapidamente levantava seus acampamentos e seguia a sua direção. Quando a nuvem parava, o povo também parava de caminhar e montava o seu acampamento embaixo dela. Essa era a rotina do povo de Israel durante os 40 anos em que peregrinou no deserto. Da mesma forma que o deserto não era o destino final dos israelitas, esse planeta também não é o nosso destino final. Eles peregrinavam buscando alcançar a terra prometida por Deus, de onde emanaria leite e mel. Nós peregrinamos buscando alcançar os novos céus e a nova terra,
onde habitaremos para sempre na companhia do Senhor Jesus Cristo e na presença de Deus Pai. Um lugar onde não haverá maldição, dor e nem qualquer coisa impura. E assim, como o povo de Israel olhava para o céu, esperando a direção dada por Deus através da sua nuvem, a igreja também deve permanecer com os olhos fitos no alto, esperando a direção dada por Jesus Cristo, que é o seu cabeça. Qualquer movimentação feita fora dessa direção nos colocará diante do calor escaldante do deserto e do frio da noite. Ou seja, nos colocará diretamente na mão dos nossos inimigos, Satanás e seus demônios, nos tornando extremamente vulneráveis. Agora, se por um lado Jesus Cristo é o comandante supremo, o cabeça deste corpo, por outro lado, cada pessoa é uma importante célula que, em conjunto com as outras pessoas, formam um órgão ou um membro imprescindível para que o corpo viva e sobreviva, se mova e realize a sua missão. Isto significa que cada cristão tem um papel dentro do corpo de Cristo. Cada pessoa é importante e carrega algo de Deus dentro de si, para que o corpo funcione corretamente. E é na interação entre pessoas que o sangue de Cristo opera, levando vida de uma célula para outra, de um órgão para outro. A palavra não nos deixa dúvida de que para que um corpo funcione, todos receberam uma função específica e algum tipo de dom, tornando-o útil dentro desse organismo que é a igreja, um organismo vivo. Da mesma forma que qualquer célula, órgão ou membro perece e estraga fora do corpo humano, um cristão que não está integrado ao corpo de Cristo também deixa de receber vida e acaba morrendo na fé. Fazer parte deste corpo, por sua vez, implica em reconhecer e respeitar, e se submeter às diversidades de funções, encargos e dons distribuídos por Deus para cada pessoa salva dentro deste grupo cristão. O Senhor delimita a atuação de cada grupo, definindo sua área de trabalho e de movimentação dentro da igreja local. A igreja local é uma expressão de Cristo numa cidade, região metropolitana ou em um bairro. Dentro da igreja local, o Senhor coloca a responsabilidade da liderança espiritual sobre os ombros dos presbíteros, também denominados bispos pela palavra, que são homens tementes a Deus, de bons testemunhos, provados e aprovados como verdadeiros sacerdotes nos seios de suas famílias. Os presbíteros recebem a incumbência de buscar em Deus, em conjunto com os irmãos, a direção que Jesus Cristo está dando para aquela porção do seu corpo. Eles são chamados para uma vida de oração, jejum e santificação, que os tornará aptos a ministrarem e a ensinarem, assim como a apacentarem o povo de Deus, que está sob os seus cuidados. Também, dentro da igreja local, o Senhor separa aqueles encarregados das necessidades materiais da obra e do povo, que são os diáconos. Os diáconos são homens também tementes a Deus, de bom testemunho pessoal e familiar, cujo encargo é atentar para aquilo que a igreja local precisa para cumprir os seus propósitos na localidade em que ela está instalada, prestando assistência mútua entre os membros e também para a comunidade ao redor, diligenciando para que essas necessidades sejam devidamente satisfeitas. Além dessas funções de governo e serviço instituídas por Deus para a atuação coordenada da igreja local, Deus atribuiu funções ministeriais a pessoas específicas como forma de alimentar o corpo de Cristo com a palavra,
a direção, os ensinamentos e a correção que o corpo necessita. E para que a mensagem do Evangelho pudesse ser pregada com o mesmo poder que Jesus Cristo demonstrava quando se movia sobre a terra, o Espírito Santo distribui dons espirituais entre os membros da Igreja, conforme nos ensina a palavra. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos ensina a este respeito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a uns pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outros pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outros, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. A outros, a operação de maravilhas, e a outros, a profecia. A outros, o dom de discernir os espíritos, e a outros, a variedade de línguas, e a outros, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muito são um só corpo, assim Cristo também. Se o corpo estiver bem ajustado, funcionando em perfeita harmonia, com um membro auxiliando o outro, um órgão dando suporte a outro e uma célula levando sangue para outra célula, a Igreja conseguirá dar continuidade à obra iniciada por Jesus Cristo aqui na Terra, anunciando o seu retorno até que ele volte. Quando esse corpo funciona em unidade, as portas dos infernos não prevalecem, e a obra do maligno é desfeita, e o Evangelho de Jesus Cristo é pregado, pessoas são salvas, resgatadas, restauradas e vivificadas, deixando o reino das trevas para viver no reino da luz. Essa é a missão da Igreja, e é assim que ela deve funcionar. Eu sou o pastor Paulo Lisboa e vejo você no próximo vídeo.